Carla, desde criança, frequentava uma tradicional igreja evangélica na cidade de Jundiaí, no interior de São Paulo. Ela sempre seguiu rigorosamente as diretrizes da igreja. Vestia-se com saias e vestidos longos que cobriam suas pernas e se comportava de acordo com os princípios ensinados em sua crença. Foi ali, na igreja, que ela conheceu João, um jovem igualmente envolvido com a religião e temente a Deus. Seus caminhos se cruzaram desde a infância, e aos 16 anos, Carla começou a namorar João, que na época tinha 18 anos. João era um rapaz educado, respeitoso e já trabalhava como marceneiro na oficina de seu pai. Todos elogiavam seu comportamento, sua dedicação ao trabalho e à igreja. O namoro de Carla e João era respeitoso, sempre supervisionado por suas famílias. Eles nunca passavam dos limites, nem sequer trocavam beijos, pois principalmente João era fiel aos valores da igreja. Preferia manter a pureza do relacionamento até o casamento. Com o tempo, a relação amadureceu e em 2014, quando Carla tinha 19 anos e João 21, eles se casaram em uma cerimônia simples, cercados por amigos e familiares. Passaram a lua de mel na cidade de Monte Verde, em Minas Gerais, em um clima de campo e temperatura amena. Ambos eram virgens, nunca tinham tido relações sexuais, e a primeira noite juntos trouxe uma mistura de expectativa e nervosismo. No entanto, o primeiro dia da lua de mel foi um pouco frustrante para os dois. João passou mal, teve uma distensão abdominal durante a noite de núpcias e ficava indo para o banheiro e voltando para o quarto, talvez pelo nervosismo. João só melhorou na terceira noite, quando conseguiram ter a primeira relação sexual. Porém, quando o beijo aconteceu, não foi como Carla esperava. Faltou a intensidade que esperava partindo do homem. E na primeira vez que fizeram amor, a situação também não foi das melhores. João, apesar de jovem e cheio de energia, terminou o sexo muito rápido, e Carla, que esperava algo mais prolongado e intenso, ficou sem sentir aquele orgasmo que tanto ouvia falar. Mesmo assim, Carla amava João profundamente. Para ela, estar ao lado dele, ser sua esposa, já era uma satisfação imensa. O amor que sentia por ele fazia com que esses detalhes ficassem em segundo plano. Estar com João, construir uma vida ao lado dele, isso sim era o que realmente importava para Carla. Após o casamento, os dois foram morar em um apartamento de 2 quartos, no mesmo bairro onde ambos cresceram. Esse apartamento era do pai do João, que antes o alugava como forma de renda. Em pouco tempo, Carla engravidou da sua primeira filha, Emanuele, e 1 ano depois nasceu Débora. A vida do casal parecia tranquila. Uma casa, uma família amorosa, estabilidade financeira e a fé como base de tudo. João continuava tocando os negócios na marcenaria e também se dedicando à igreja, onde tocava violino. Carla dedicava sua vida ao lar. No entanto, apesar de tudo parecer em ordem, Carla sentia um vazio que não conseguia entender. As relações sexuais com João nunca a satisfaziam, e ela nunca havia experimentado um orgasmo. Os anos se passaram e a rotina de Carla era sempre a mesma: cuidar das filhas, arrumar a casa, participar dos cultos na igreja e viver uma vida dedicada a Deus e à família. Mas Carla, apesar de agradecer a Deus pela família, sentia um certo vazio em sua vida. Sentia que faltava algo em seu casamento. Mas Carla nem imaginava que sua vida estava prestes a mudar. Na rotina de levar as meninas à escola, Carla sempre encontrava o irmão Ricardo, da igreja, que também levava seu filho à mesma escola. Ricardo era casado com Sheila, também da igreja. Carla e Ricardo, quando se viam, se cumprimentavam, conforme a saudação dos irmãos da igreja. Carla levava as meninas caminhando, pois a escolinha infantil ficava a 2 quadras de sua casa. Já, Ricardo levava seu filho Lucas de carro. Um certo dia houve uma reunião na escola e nesse dia não houve aula, então foram apenas os pais. Ao final da reunião, começou a chover, então Carla e Ricardo ficaram conversando por muito tempo, aguardando a chuva passar. Eles falaram sobre a igreja e os desafios do casamento. Ricardo comentou que Sheila era uma boa esposa. Lavava, passava, cozinhava e cuidava muito bem das crianças, sendo, portanto, uma companheira abençoada que Deus havia colocado em sua vida. No entanto, Ricardo acabou confessando para Carla que raramente tinha relações sexuais com sua esposa, pois não tinha vontade,
E se não tinha vontade, era porque Deus achava que não era tão necessário. Carla ficou impactada com a confissão de Ricardo e não dizia nada. Apenas comentou que não tinha do que reclamar de seu casamento e que tudo estava indo muito bem. A chuva apertou e eles já estavam ali há quase uma hora. Quando a chuva diminuiu, Ricardo ofereceu uma carona para Carla. No entanto, a conversa estava tão agradável que antes de levá-la para casa, eles deram uma volta pelo bairro. Durante essa conversa, Ricardo confessou que, quando criança, sempre foi apaixonado por Carla, mas que Deus não havia preparado para ele. Então aceitou. Carla ficou surpresa com esta outra confissão de Ricardo. Disse que nunca tinha percebido, mas que isso era coisa de criança e que se Deus não os uniu, era porque não era para acontecer. Ricardo deixou Carla em sua casa e foi embora. Carla ficou lembrando da conversa durante todo o dia. Ela continuou pensando em Ricardo e em sua confissão de que havia sido apaixonado por ela na infância. Os dias passaram e Carla e Ricardo continuavam se cumprimentando na escola quando se viam e também nos cultos aos domingos, onde Carla estava com seu esposo e filhos e Ricardo com sua esposa e seu único filho. Carla sentia que algo havia mudado desde aquela conversa com Ricardo no dia da reunião de pais na escola de seus filhos. Ficava ansiosa para levar as crianças à escola. Ela sentia que estava se apaixonando por Ricardo e, por isso, rezava para tirar aquele sentimento de seu coração. Um dia, Carla estava no supermercado e, por coincidência, encontrou Ricardo, que estava sozinho. Os dois ficaram parados no supermercado e conversaram por muito tempo. Na fila do caixa, ela voltou a tocar no assunto de que ele havia sido apaixonado por ela quando eram jovens, mas que ela nunca havia desconfiado. Ele disse que acreditava que eles iriam se casar, e quando Carla começou a namorar João, ele sofreu muito. Ricardo ressaltou ainda que só perdeu a esperança quando ela se casou com João, e 6 meses depois ele começou a namorar sua atual esposa e se casou, conformando-se com a vontade de Deus. No supermercado, ele passou suas compras, seguido por Carla. Ele ofereceu uma carona para ela, mas Carla recusou, dizendo que não ficaria bem. Ele insistiu, argumentando que não havia problema, pois estava apenas dando uma carona para uma irmã da igreja, e assim ela acabou aceitando. Ele colocou as compras dele no porta-malas e as compras de Carla no banco de trás. Ao entrarem no carro, Ricardo pediu desculpas pelo desabafo, mas impulsivamente abraçou Carla e a beijou. Ela o empurrou e ficou muito nervosa. Ele se dirigiu à casa dela em um clima de silêncio e constrangimento. Ao se despedir, Ricardo pediu desculpas, dizendo que não sabia o que havia acontecido. Carla ficou com aquela imagem na cabeça, não comentou com seu esposo João e guardou o segredo. No dia seguinte, ela encontrou Ricardo na escola. Ele estava constrangido, mas ela foi conversar com ele e disse que o perdoava, afirmando que aquilo foi apenas uma tentação do inimigo. Ele ficou aliviado e disse que iria vigiar para que nunca mais acontecesse. Um mês se passou e Ricardo encontrou Carla novamente no supermercado. Conversaram, mas desta vez ele não ofereceu carona. No entanto, ela pediu a carona e ele ficou feliz. Durante o trajeto, ela pediu para ele parar na papelaria, pois precisava comprar um material para uma de suas filhas. Ele ficou no carro enquanto ela descia para fazer a compra. Ao voltar, Carla teve dificuldade para colocar o cinto de segurança que havia se prendido na porta do carro. Ele, no impulso, se alongou para abrir a porta e puxar o cinto. Quando voltou, ela colocou a mão em seu ombro. Eles se olharam e se beijaram. Foi um beijo tão intenso que ela nunca havia sentido aquela sensação antes. Aqueles segundos sentiu seu corpo se arrepiar inteiro. Os encontros começaram a acontecer com frequência. Eles combinavam de se encontrar todas as quartas-feiras, às 14 horas, no supermercado. Para Ricardo, isso era fácil, pois ele era proprietário de uma loja de material de construção e, portanto, podia sair quando quisesse. Carla ficava ansiosa para encontrar Ricardo às quartas-feiras. No entanto, quando se viam no culto, Ricardo com sua esposa e Carla com seu esposo, apenas se cumprimentavam. Depois de 2 meses, em um desses encontros,
Ricardo levou Carla em uma de suas casas de aluguel, que estava vazia, dizendo que precisava passar lá para ver como a inquilina havia deixado a casa e perguntou se ela se importava. Carla concordou. Ela ficou receosa, pensando que alguém poderia vê-la entrando sozinha com um homem que não era seu esposo naquela casa. Ricardo, quando chegava próximo da casa, já pegava o controle eletrônico e acionava o portão, entrando com o carro na garagem e já fechando. A casa estava vazia, com apenas um sofá que o antigo inquilino não havia levado. Nesse dia, enquanto conversavam, Ricardo parou de repente, agarrou Carla e a beijou. Eles se beijaram intensamente. Ricardo tirou a roupa de Carla e a sua própria, colocou um preservativo e tiveram uma relação sexual. Ela sentiu uma sensação que nunca havia experimentado, tendo orgasmos 2 vezes. Depois de 1h30 na casa, resolveram ir embora. Ela disse que pegaria um Uber, já que havia ficado muito tempo fora e temia que alguém desconfiasse. Carla ficou com aquela sensação o dia todo, pois Ricardo era completamente diferente de seu esposo, João. Ricardo tinha uma maneira intensa de tocá-la, beijava com paixão e tinha um órgão genital bem avantajado, quase o dobro do tamanho do de João. E ao ver o tamanho, sentiu uma excitação que não sabia explicar. Ela sentiu um desejo sexual que não sentia com seu esposo. Também experimentou pela primeira vez um homem realizar sexo oral nela, algo que João nunca havia feito. O sexo com Ricardo foi diferente de tudo que Carla havia vivido com João. A partir de então, passaram a se encontrar todas as quartas-feiras na casa de aluguel de Ricardo, que já tinha o quarto mobiliado. Um certo dia, o pastor da igreja, que passava por aquela rua de carro, viu Carla saindo da casa e voltou para oferecer-lhe uma carona, mas não deu tempo, porque o Uber logo chegou. Mas algo inusitado aconteceu. Assim que Carla pegou o Uber, o pastor viu Ricardo saindo da casa de carro. Ele logo entendeu o que estava acontecendo. O pastor, que sempre passava naquela rua, começou a observar a casa com mais frequência. Um dia parou e perguntou a um vizinho quem morava ali. O vizinho respondeu que era uma casa de aluguel e mencionou o nome do proprietário, Ricardo. Na quarta-feira seguinte, o pastor, passando novamente por ali, viu a mesma cena e teve certeza da traição de Carla e Ricardo. Certo dia, durante o culto, o pastor mencionou em uma revelação uma relação extraconjugal entre 2 pessoas, sem citar nomes, e pediu para que as pessoas envolvidas o procurassem em particular. No entanto, semanas se passaram, mas Carla e Ricardo não o procuraram. Então o pastor pediu para Carla ajudá-lo na igreja a organizar algumas coisas. Foi então que ele revelou para Carla que sabia da sua relação com Ricardo. Carla ficou assustada, começou a chorar e implorou para que o pastor não contasse nada ao seu marido, prometendo que nunca mais se encontraria com Ricardo. O pastor garantiu que não iria dizer nada, pois considerava aquilo uma tentação do inimigo. Em seguida, ele abraçou Carla e tentou beijá-la. Carla se assustou, empurrou o pastor e foi embora. O pastor continuou pedindo para que Carla o ajudasse a limpar a igreja, mas ela sempre inventava uma desculpa para não ir. No entanto, João, seu esposo, insistia que Carla precisava arranjar tempo para Deus e atender aos pedidos do pastor. Um dia, Carla decidiu ir ajudar e, enquanto limpava uma das salas, o pastor entrou e tentou abraçá-la novamente. Porém, Carla, já desconfiada das intenções do pastor, deixou o celular gravando a conversa dentro de sua bolsa. Depois, Carla mostrou a gravação para o pastor, revelando as chantagens dele, e avisou que, se ele continuasse, todos saberiam do assédio. O pastor então parou de convidá-la para ajudar, mas toda semana ele mencionava a revelação de infidelidade de algum irmão durante o culto, sem citar nomes, dizendo que havia 2 pessoas possuídas pelo inimigo que estavam praticando a infidelidade. Carla e Ricardo estavam completamente apaixonados e, por isso, continuavam se encontrando todas as quartas-feiras. Carla contou tudo o que havia acontecido para Ricardo, que ficou muito nervoso e queria tirar satisfação com o pastor, mas sabia que não poderia fazer nada.
Algumas semanas depois, em uma quarta-feira, o pastor disse que precisava da ajuda de João, o esposo de Carla, e se ofereceu para buscá-lo na marcenaria. No entanto, antes de chegar ao destino, o pastor parou o carro próximo à casa de aluguel de Ricardo, onde ele estava com Carla. O pastor havia descoberto que eles estavam lá. Ele parou o carro e disse a João que estava aguardando outro irmão da igreja. Quando viu Carla saindo, o pastor comentou: "Aquela não é sua esposa?" João confirmou e viu Carla entrando em um Uber. Logo depois, o carro de Ricardo saiu da casa. Eles se aproximaram e o pastor perguntou: "Aquele não é o irmão Ricardo? O que eles estavam fazendo lá?" João ficou surpreso, saiu do carro e tocou a campainha, mas ninguém atendeu. Ele compreendeu que os dois estavam sozinhos na casa. O pastor mencionou que Deus o havia enviado até lá, mas que não fazia ideia do que aconteceria. Foi nesse momento que João entendeu a traição. Ao chegar em casa, João levou as crianças para a casa de sua mãe e disse para Carla esperar por ele. João estava muito nervoso e disse que já sabia de tudo. Ele ficou exaltado com Carla, bateu a cabeça na porta, jogou panelas no chão e perguntava por que Carla estava fazendo aquilo com ele. Carla apenas chorava e pedia desculpas, dizendo que era coisa do inimigo e implorando para João perdoá-la. João pegou o carro e saiu. Carla, quando viu que o tempo passava e João não chegava, ligou para sua sogra para perguntar sobre ele e as crianças. A sogra disse que ele não havia voltado lá desde que deixou as meninas. Carla inventou uma desculpa e disse que iria buscar as crianças de Uber, pois elas precisariam ir à escola no dia seguinte de manhã. João passou a noite fora. Carla levou as crianças à escola, encontrou Ricardo e disse que eles não poderiam mais se encontrar, explicando que seu marido já sabia de tudo. João voltou para casa na noite seguinte, bêbado, e passou a beber todos os dias, muitas vezes dormia na marcenaria. Carla nunca mais foi à igreja daquele bairro, passando a frequentar outra igreja em um bairro diferente, onde ia sozinha com as crianças. Logo se espalhou a fama de que seu marido se afundou na bebida e deixou a igreja. Mas poucas pessoas sabiam da realidade. João construiu um quarto na oficina e passou a dormir lá todos os dias, embora ainda visite as crianças todas as tardes. Carla nunca mais falou com Ricardo. Ricardo não leva mais seu filho na escola. Agora sua esposa, Sheila, o leva todos os dias. Essa foi uma história real. Veja mais informações na descrição deste vídeo. E não esqueça, se inscreva no canal, dê um curtir e ative o sininho para ser notificado de novas histórias assim que elas saírem.